Olá a todos, meu nome é Leonardo Rodrigues, sou egresso do Instituto Federal do Sul de Minas Campos Inconfidentes e atualmente trabalho como engenheiro agrimensor aqui na Lesite Teodolini. Eu vou estar gravando um vídeo para vocês exemplificando como calcular uma poligonal no software DataGeosys Office. Então, primeiramente, com o DataGeosys Office já instalado no computador, nós vamos precisar fazer o download dos dados, o arquivo que vai ser importado. No caso, aqui, eu tenho os dados exemplificados de poligonal já colocados no meu computador. São dados de uma estação total RUID e vai ser exemplificado para o cálculo de poligonal. Primeiramente, a gente vai abrir o software. Uma vez que a gente abre o software, ele vai mostrar essa telinha para a gente aqui, onde a gente escolhe alguns projetos que já foram criados anteriormente, ou então a gente também tem a opção de criar um novo projeto, que é o que a gente vai estar fazendo aí para fazer a criação dessa poligonal e esse cálculo. Primeiramente eu vou criar um novo projeto, clico aqui e vou inserir o nome do projeto que a gente vai criar. Então aqui eu vou colocar IFS Poligonal. Esse vai ser o nome do meu projeto, você escolha o nome que mais convém aí para você. Aqui é o diretório de localização desse projeto. Então se você quiser alterar o diretório do seu projeto, você clica aqui nos três pontinhos e escolha a pasta que será salvo esse projeto. No meu caso, eu vou deixar aqui na pasta padrão do software, que eu já estou mais acostumado com ele. Vou clicar uma vez em avançar, e aqui a gente tem os dados do projeto, como dado de proprietário, propriedade, endereço e etc. Esses dados eles não são obrigatórios para a criação do projeto, e podem ser preenchidos em um outro momento, caso você precise exportar um memorial descritivo ou então uma planta. Então, vou avançar mais uma vez. Assim como os dados de propriedade, os dados do responsável técnico também podem ser preenchidos num outro momento. Então eu vou concluir aqui. Bom, o software me mostra essa tela agora e eu vou simplesmente dar um maximizar nessa janela aqui. A priori a gente não tem nada importado, a gente não tem cadernetas de campo importada. Primeiramente, a gente vai fazer algumas configurações básicas do software para que ele interprete a caderneta de um jeito correto. Então, deixa eu ver se meu arquivo mostra aqui já para vocês. Tá vendo que aqui, ó, nas linhas de ré foi utilizada a descrição RE, né? E nas linhas de vant, utilizado a descrição vant. Então, é muito importante para que o software já calcule a poligonal diretamente, interprete essas linhas de ré e vant diretamente, que eu venho aqui, antes de fazer qualquer cálculo, clique em configurações gerais, então arquivo, configurações gerais, e vem em caderneta. Aqui ó, eu normalmente uso conforme eu utilizo em campo. Então você vai colocar como você utilizou, como você fez a sua poligonal em campo. No meu caso ali, eu tenho ré e vant, que eu dei uma olhada no nosso arquivo txt de dado bruto da estação RUID e lá foi colocado as descrições ré e vant. Então, para que seja importado corretamente as linhas de ré e linha de vant automaticamente, é bom a gente fazer essa adaptação na caderneta. Outra coisa que é legal a gente dar uma olhada é nas unidades. Unidades, para ver se está tudo certinho, né? Então, metros, grau, minuto, segundo, XYZ, beleza. Então, estando todas as configurações feitas nessa maneira, a gente pode dar um aplicar e um OK. Beleza. Então, como que a gente faz uma importação desse arquivo para que faça o cálculo da poligonal? Primeiramente, eu vou vir aqui em Arquivo, Importar arquivo bruto. Por quê? Porque eu já fiz a exportação desses dados mediante um cartão de memória, mediante um cabo. Tá? Se você vai fazer a exportação direta do equipamento, primeiramente você tem que vir aqui, Arquivo, Comunicação, Receber dados. Caso a sua página esteja em branco igual a minha, você vai ter que selecionar um equipamento, criar um novo equipamento. E aí você vai vir em Arquivos, Configurações gerais, Equipamentos. Você pode cadastrar um novo equipamento a partir da tecla Novo, o nome do equipamento, então no caso pode ser RUID, R22, ou então
até a estação Leica TS02, se não me engano, aí vocês têm também, né? Escolher o tipo de equipamento, então, no caso, estação total. Escolher a série dessa estação total que vai ser interpretada. Então, é muito importante que você selecione o tipo certo. Então, por exemplo, eu quero criar o meu Leica TS06. Então, eu não posso selecionar o TS02 aqui. Tem que procurar lá, Leica TS06, porque são tipos de importação diferentes. Aí você vai dar uma olhada na precisão angular. Se você tiver dúvida, você pode perguntar para o seu professor. Mas normalmente está lá 2 segundos, 5 segundos, depende do equipamento que você vai utilizar. Então vamos supor que é 2 segundos e a precisão linear do equipamento, que pode ser checada no manual ou então no próprio datasheet do equipamento, 2 mais 2. Né? Lembrando que isso daqui é um exemplo. Tá? É bom conferir isso daqui com o professor ou então com o responsável pelos equipamentos da escola. Precisão angular e aí dá um OK. Beleza. Feito o cadastro do equipamento desse jeito, você pode vir aqui, arquivo, comunicação, receber dados e aí sim o seu equipamento já vai estar lá. Então, com o equipamento devidamente conectado, você vai configurar a sua porta de comunicação, né? Essa porta de comunicação, essas mesmas configurações você acha no seu equipamento também. Pode alterar para ficar todas as duas configurações iguais. Seleciona a porta com. No meu caso aqui a gente não tem nenhuma porta porque o equipamento não está conectado ao meu computador. Vai colocar um nome do arquivo para gravar a caderneta, então você vai colocar o nome do arquivo que vai ser gerado ali. Vai avançar, ele não vai deixar avançar por conta da porta com. Tem mais alguns 2 passos ali onde você vai ter que clicar para o seu instrumento enviar os dados para você. E aí você vai receber todos esses dados e o software DataGeosys vai criar uma caderneta nova. Beleza? Essa daqui é basicamente até uma certa parte, né, o passo 2 de 5, de como você faz a importação juntamente com o seu equipamento já conectado no computador. No nosso caso aqui, ou se vocês tiverem o arquivo de dado bruto já para fora do instrumento, você vai vir aqui em importar arquivo bruto. Eu vou selecionar a série do meu equipamento, que condiz com os dados dessa minha medição. Então, no meu caso aqui é a RUID RTS 820. Vou selecionar meu dado, vou mandar abrir. Beleza. Então, aqui ó, ele já mandou abrir, já tem minha caderneta com alguns pontos, né? E as minhas linhas de Ré e Vant já vieram certinhas, tá vendo? Então, em amarelo são as linhas de Ré, em verde as linhas de Vant. Então, caso eu não tivesse alterado a minha caderneta lá em arquivo configurações gerais, caderneta, essas linhas de Ré e Vant viriam como irradiação. E a gente teria que fazer a troca. É possível? É possível. A gente pode clicar. Então, vou clicar sobre uma linha de irradiação aqui, né? E eu troco ela ou para Ré ou para Vant, mas desde que seja a linha certa, correto? Desde que você faça a alteração correta aí na sua caderneta. Ótimo. Então, aqui, estruturalmente falando, a gente consegue ver que a gente tem a estação E1 com Ré em E0, Vant em E2, então está correto. Então, a próxima estação é a E2, Vant em E1, Ré em E1, Vant em E3, E3, Ré em E2, Vant em E0, e por final, E0, Ré em E3, Vant em E1. Então, a gente tem o fechamento dessa poligonal, né? Ótimo. Então, qual que é o primeiro passo aqui para a gente começar a fazer o nosso cálculo de poligonal? É fazer algumas verificações. Quais são essas verificações? Quando você tem... você pode fazer verificações nas distâncias, por exemplo, para ver se está batendo, né? Por exemplo, a distância de E2 para E1 tem que ser a mesma distância da Vant, né? De E1 para E2. Então, você pode fazer algumas conferências para ver se está batendo essas distâncias. Ó, 17, 17, 52 e 526 e 528. Então aqui a gente tem 2 milímetros, né? Aqui a gente tem 6 milímetros e aqui a gente tem
alguns outros milímetros aí, beleza? Então, pode ver que as distâncias todas estão bem próximas e isso daí vai ser ajustado e calculado lá na nossa poligonal. Certo, então uma vez que eu interpretei a caderneta aqui, o que eu vou fazer posteriormente? Vou clicar aqui na aba de projetos, ó. Então aqui a gente tem duas abas, projetos e propriedades. Vou clicar com o botão direito nessa aba de projetos e vou criar um item poligonal. Então vou vir aqui, poligonal, né? Você pode chamar sua poligonal underline seu nome, né? Nada impede, eu vou chamar ela só de poligonal. E aqui, ó, o software ele já me mostra o caminhamento, né, dessa poligonal. Isso daqui é muito importante o software te mostrar, porque se não estiver desse jeito, quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, provavelmente aqui, na sequência de nomenclatura, você pode ter algum erro. E aí ela não vai fechar, não vai casar certinho aqui em azul, ciano. Beleza? Então, eu vou dar um OK aqui. E aí a gente já começa a fazer a parte do ajuste de poligonal. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, ajustar a poligonal de acordo com as especificações da NBR 13133. Então aqui a gente tem as classes de poligonal, né? Se a poligonal se atende a alguma dessas classes aqui, vai ser ajustada pelo software, tá? Essas classes são bem rigorosas, né? Conforme os professores já devem ter falado para vocês. Então a gente vai trabalhar aqui com os métodos de ajustamento do próprio software, ok? Então, primeiramente, o método de ajustamento que a gente vai selecionar é o proporcional às distâncias. E a tolerância dos erros vai variar conforme o seu levantamento. É óbvio, tem que ter um estudo aqui para você simplesmente alterar essas medidas. Isso daqui são valores pré-definidos pelo software de um erro, vamos dizer assim, tolerável, né? Então, como que eu consigo fazer com que a minha poligonal seja calculada se ela não atender, por exemplo, aqui ó, o erro angular de 16 segundos? Eu vou dar um avançar. Eu consigo ver aqui, ó, a gente tem 28 segundos de erro nessa poligonal. Então, se eu não alterar esse valor aqui, na aba de trás, a gente não vai conseguir fazer o ajuste dessa poligonal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esses erros conforme as tolerâncias. Então, ó, erro angular. A gente pode avançar a página, a gente acha aqui, ó, angular. Linear, 3 milímetros. Aqui, ó, linear está com 21 centímetros. Então, opa, nosso linear atende. Altimétrico, 5 milímetros. E aqui a gente tem um altimétrico de 5 centímetros. Então, atende. Então, a única coisa que ficou fora aqui foi o angular. Então, eu posso simplesmente desmarcar essa caixinha aqui, ó, utilizar valores pré-definidos e alterar. O nosso valor do angular é 28 segundos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 29 segundos. O linear eu não vou mexer e nem o altimétrico, porque são valores pré-definidos pelo software e o nosso erro linear e altimétrico ficou menor que eles, né? Então eu vou avançar a etapa e aí agora a gente consegue ver que o erro angular vai ser atendido por conta que a gente colocou lá 29 segundos, linear e altimétrico também serão atendidos. Precisão relativa linear da nossa poligonal ficou de 1 para 28.000, né? 1 para 28.432. Então é uma poligonal que foi bem feita, tá? Com erros pequenos. E aí a gente começa a vir para a parte do ajuste, né? Ajustar a poligonal. Compensar o erro angular e depois o erro linear, que é o convencional. Então você pode deixar essa opção aqui marcada para ele ajustar primeiro angular, depois o linear. Beleza? E aí eu vou avançar mais uma etapa. E ele vai me dar, a poligonal foi ajustada com sucesso. Concluir. Então, como que eu sei que a minha poligonal foi ajustada se eu voltar lá na minha caderneta de pontos e só de olhar nela aqui? Eu estou vendo aqui ó, que a minha estação 1 ela tem as coordenadas de saída x 5.000, y 1.000 e z 500. Então, a coordenada de saída, obrigatoriamente, quando a poligonal é ajustada, ela tem que ser igual às coordenadas de chegada na estação. Visto isso, ó, que as coordenadas de saída é igual à coordenada de chegada, eu posso considerar que a minha poligonal foi ajustada corretamente, tá? Então, a única coisa que a gente vai alterar antes de criar um desenho, de fazer alguma outra manipulação nesses dados, vai ser aqui na primeira linha de ré, que a gente vai clicar aqui em ângulo horizontal
clicar com o botão direito e vai colocar trocar entrada. Por quê? Porque a primeira vez que a gente zerou a poligonal foi no azimuth igual a 0. Então, quando você faz isso daqui, quando você faz esse procedimento em campo, que você, na sua primeira estação, você garante que o seu azimuth naquela direção é 0, na nossa primeira linha aqui você troca essa entrada e ao invés de deixar no horizontal, a gente deixa azimuth aqui. Beleza? Vou vir em caderneta, recalcular caderneta, pode ver que não vai ter muitas alterações, mas é importante para que o software calcule as coisas corretamente. Então, feito isso, recalcular caderneta, você pode vir aqui em arquivo, salvar e partir para a criação do desenho. Então, só para a gente entender como é que cria um desenho a partir dessa caderneta aqui, eu vou clicar com o botão direito também na aba de projetos, vou criar um desenho. O desenho também é a mesma coisa, você vai dar um nome para ele, conforme você preferir. E aí eu vou aqui, ó, selecionar cadernetas com pontos desejados. Aí eu vou colocar aqui, ó, a caderneta Alesi, né, que é a caderneta que a gente tem ativa. Vou avançar e vou concluir. Logo, o próprio software vai me dar todos os pontos aqui com uma visibilidade legal. Caso essa visibilidade aqui você queira melhorar ela por conta da escala, um ponto subindo em cima do outro, encavalando aqui, você pode vir aqui em visualizar escala global e diminuir essa escala global. Aí você vai ter um desenho um pouco mais limpo e consegue trabalhar com ele aí corretamente. Beleza? Então espero que tenha ajudado aí, espero que vocês tenham gostado da pequena aula de cálculo de poligonal. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o professor responsável. Beleza? Muito obrigado e até mais.